Outra vez, boa tarde, Angola. Bem-vindo à atualidade informativa. Aqui no Hoje Notícias temos todo o interesse em mantê-lo informado. O Presidente da República, João Lourenço, trabalha hoje na província de Benguela, onde avalia os estragos das enchentes causadas pelo transbordo do rio Cavaco e o trabalho em curso para o devido apoio e assistência à população afetada. Em Benguela, o Presidente da República vai hoje mesmo reunir-se com a Comissão Nacional de Proteção Civil. A nossa colega Susana Ângelo encontra-se também em Benguela e tem outros detalhes sobre esta visita do Presidente da República. Susana, boa tarde. O desenvolvimento deste assunto é consigo. Boa tarde, Adilson Garcia. Boa tarde extensivo também aos nossos telespectadores. Como disseste muito bem, o Presidente trabalha aqui nesta província e neste preciso momento orienta então a reunião com a Comissão de Proteção, como igualmente fizeste referência, é uma reunião que decorre à porta fechadas e fazem parte desta reunião vários ministros. Ministro, aqui eu destaco para o Ministro de Estado, para a Casa Civil do Presidente da República, também aqui o Ministro do Interior, Ministro Furtado, que está também aqui nesta reunião orientada pelo Presidente da República, e dos Ministros da Energia e Águas, a Ministra da Família e Proteção, Ministra da Família e também a Ministra da Saúde, nesta reunião que foi antecedida de uma visita aos pontos críticos afetados pelas cheias do rio Cavaco, aqui na província de Benguela. O Presidente da República sobrevoou os pontos críticos para de perto também ver o que realmente está a acontecer aqui na província de Benguela. Visitou igualmente os centros de acolhimento, falámos do Novo Campismo e a Vila do Campismo, onde manteve contacto direto, ouviu atentamente as inquietações das populações, das famílias afetadas. Falamos de cerca de 451 casas que desabaram e cerca de 9.000 famílias desalojadas que acabaram por estar sinistradas com esta situação que Benguela vive. Benguela chora, mas não só Benguela, igualmente o país todo, porque são vários os apoios que estão a chegar de outras províncias e também, como temos estado a fazer referência aqui, ajudas internacionais que decidiram abraçar a província de Benguela, que vive um momento bastante crítico também. Mas aos poucos os trabalhos continuam a ser feitos, a reposição para a ponte que liga a província de Benguela a outras localidades que acabaram por desabar com esta calamidade, sinistralidade que vive a província de Benguela, e outras infraestruturas também. Certamente que nesta reunião, sobre esta reunião, nós vamos trazer também aquilo que serão as orientações. Não sabemos se o Presidente vai falar à imprensa no fim da reunião, mas aqui estamos para levar toda a informação do que está a acontecer neste momento aqui na província de Benguela, com a visita do Presidente da República, que veio também mostrar aqui a sua solidariedade e preocupação com essas famílias que sofrem com as enchentes da chuva do rio Cavaco aqui na província de Benguela. Adilson, é o essencial. A esta hora nós vamos voltar a qualquer momento. Susana, obrigado por essa partilha, tomamos boa nota e bom trabalho aí em Benguela. Os crescentes atos de vandalização de bens públicos continuam a ser motivos de preocupação no país em função dos prejuízos. A Associação dos Escoteiros reagiu na última terça-feira sobre este assunto. O país continua a registrar casos de vandalização de bens públicos em vários pontos. No último domingo, 5 torres de transporte de cabos elétricos foram vandalizadas nos municípios dos Molenvos e no Zango Zero.
Há mais de 5 meses que as casas de pesagem foram encerradas, mas apesar disso, os atos de vandalização continuam. Lando Ndambache, representante da província do Icolibengo, explica as razões que podem estar na base da continuidade destas ações. Vandalizar um bem público não é bom. Vandalizar um bem público prejudica muitas famílias. A vandalização não é só na sucata, não. Tem pessoas que vai vandalizando e levam nos mercados. Esses mercados também recebem essas coisas vandalizadas e colocam nos seus sítios de venda. A destruição de bens públicos em Angola, como cabines elétricas e sistemas de iluminação pública, continua a representar um desafio, provocando prejuízos ao Estado e à população. Face a esta realidade, o Executivo angolano elaborou uma proposta de lei dos crimes de vandalização de bens e serviços públicos, que prevê a redução da pena máxima de 25 para 15 anos de prisão. O diploma será submetido à apreciação do Conselho de Ministros. O presidente da Associação dos Sucateiros de Angola condena estas práticas e afirmou que a organização está disponível para trabalhar com o Estado na denúncia e combate a estes atos. Temos uma rede que ajuda a fazer a fiscalização, sobretudo as pessoas que trazem sempre esse material de vandalização. Nós temos uma linha de comunicação para denunciar. Então, nós somos alinhados ao governo para nesse programa de combate. Já o representante da associação na província do Kwanza Sul destacou que a colaboração entre as autoridades e os sucateiros e a população pode ajudar a travar este fenómeno. Que houve quando sofremos de estragar aquele posto de alta tensão também. Na minha província também isso também aconteceu, que é a província do Kwanza Sul. Que estamos a condenar mesmo junto com o Estado angolano, estamos a condenar porque quem está sofrendo no momento não é o governo, mas que está a sofrer agora somos nós. Somos nós, a pessoa que tem que exercer o próprio serviço que está a sofrer. E é por isso que estamos aqui a lutar sempre para combater contra o vandalismo. Porque parado, não só o Estado que é parado, mas somos nós. Prejudicado também não é o Estado, mas somos nós. Várias palestras para conseguirmos também apoiar o decreto presidencial. E sempre que nós tivermos um encontro, nós não faltamos a dizer sim para não apoiar a vandalização, porque a vandalização de um país também trava a evolução econômica do país. Portanto, o Estado está gastando muito dinheiro para comprar os materiais, os sarjetas, os cabos. Numa altura em que faltam poucos dias para a chegada do Papa Leão XIV a Angola, as condições, desde os cenários dos lugares, das celebrações, da saúde, transporte, entre outros, já estão acauteladas. A garantia foi dada nesta quarta-feira durante uma conferência de imprensa que decorre no Centro de Imprensa Aníbal de Melo. A nossa colega Brígida Icala acompanha a atividade e tem outros dados, com certeza. Mas este assunto nós vamos poder reportar daqui a pouco. Por agora, saiba que o antigo juiz de Direito do Tribunal da Comarca de Belas, José Lourenço Pereira, vai ser julgado pelo crime de peculato e não pelos crimes de abuso de poder, burla por defraudação e recebimento indevido, como fazia referência à nota da acusação do Ministério Público. A sessão de julgamento passou para o dia 5 de maio. Famílias, declarantes, defesa aguardavam expectantes para o início daquela que seria a primeira sessão de julgamento do processo número 40/22, que envolve o ex-juiz de direito José Lourenço Pereira, que vinha acusado pelos crimes de burla, abuso de poder, associação criminosa, falsificação de documentos, recebimento indevido de vantagem e corrupção passiva de magistrado. Entretanto, a sessão não prosseguiu, que, segundo a juíza da causa, Anabela Valente, depois de terem lido a nota de acusação do Ministério Público, foi constatado que há requisitos que integram para o crime de peculato. Lidos os autos e dos factos constantes na douta acusação pública, deduzida pelo digno magistrado do Ministério Público, que consta aqui nos autos, constatamos que estamos perante requisitos que integram um crime de peculato que vem previsto e
punível pelo artigo 362 do Código Penal angolano. Assim sendo, fica notificado o arguido aqui presente para, num prazo de 15 dias, deduzir a sua defesa, querendo. E, assim, a audiência de julgamento fica agendada para a data de 5 de maio. Quanto ao pronunciamento do tribunal, a defesa disse: no entendimento do tribunal, os factos que estão a ser imputados ao arguido configuram sim o crime de peculato e não os crimes de que ele vinha realmente acusado. Quais são esses crimes de que ele vinha realmente acusado? Burla por defraudação, falsificação de documentos, associação criminosa. Eram 4 ou 5 crimes. O que nós vamos fazer agora é reapreciar o conteúdo dos autos, reapreciar a conduta que teve o arguido, para então podermos montar a estratégia de defesa na perspectiva de, naturalmente, contrariar aquilo que passa a ser agora, a partir de agora, a acusação. O arguido, que à data dos factos exercia a função de juiz de direito do Tribunal da Comarca de Belas, terá forjado um ofício que lhe permitiu dirigir-se pessoalmente a um dos balcões de uma instituição bancária, na qual terá ordenado o desbloqueio e a transferência de um montante da conta de uma entidade de forma ilícita. Tal situação culminou com o seu afastamento da magistratura judicial. A expectativa é uma só, é que no final da discussão, no final da produção da prova, seja feita a justiça. E no nosso entender, justiça a ser feita neste caso é não ser imputada nenhuma responsabilidade ao arguido, na medida em que ele agiu na altura como juiz, agiu em convicção daquilo que lhe foi presente. Se alguém cometeu alguma irregularidade, não terá sido ele, mas quem lhe levou aqueles documentos. Ao fazer-se justiça, será não lhe ser imputada nenhuma responsabilidade criminal. Acreditamos sim que depois de discutido e decidido este processo, ele volta ao normal da sua atividade como juiz. O processo conta com 15 declarantes. Deste número, apenas 6 se fizeram presentes, ao passo que os 9 ausentes foram devidamente notificados pelo tribunal. Na província da Lunda Sul foram mobilizados cerca de 2.889 efetivos das Forças de Defesa e Segurança Pública no quadro da Operação Santidade, que visa o reforço das medidas de segurança durante a visita do Papa Leão XIV a Angola. No quadro do reforço das medidas de segurança para a visita do Papa Leão XIV à província da Lunda Sul, foram mobilizados nesta terça-feira um total de 2.889 efetivos das Forças de Defesa e Segurança Pública. A ação insere-se no âmbito da Operação Santidade, que visa garantir a ordem, tranquilidade e proteção durante toda a permanência da entidade religiosa na província. Nós, neste preciso momento, estamos a falar em 2.889 efetivos. Estamos todos em prontidão de diversas especialidades e que estarão em prontidão, orientados pela preleção que nós temos vindo a realizar nas formaturas gerais, para estarmos todos prontos a receber esta figura pública e conhecida a todo o mundo. Durante o ato de apresentação orientado pelo comissário-chefe Antônio Simão Leitão Ribeiro, em representação do comandante-geral da Polícia Nacional de Angola, foi assegurado que os meios humanos e logísticos estão devidamente preparados para responder às exigências do evento. Nós temos todos os meios tecnológicos no ponto de vista mais evoluídos e de todas as especialidades, e que não há problemas nenhum, estamos todos bem controláveis e engajados sobre esta atividade. Relativamente à situação migratória, o responsável assegurou que o controle está reforçado, com destaque para a vigilância na Estrada Nacional 230, uma das principais vias de acesso à região. Em termos de imigração, também nós sabemos que é essa altura em que elementos provenientes de outros países poderão vir cá em Angola, poder assistir o Santo Padre,
mas está tudo controlado a partir dos nossos serviços de imigração estrangeira. A população, as autoridades apelam a um comportamento ordeiro e colaborativo, de modo a facilitar a atuação das forças de defesa e segurança no terreno. Apelar à população é um comportamento ordeiro, um comportamento que nos possa dignificar aquilo que nós somos, fiéis e não só fiéis, angolanos, para que também o mundo tome conhecimento que Angola existe de facto. A província da Lunda Sul conta com 2.889 efetivos mobilizados para assegurar que a visita decorra num ambiente de paz e segurança. Ainda em torno da visita do Santo Padre a Angola, numa altura em que faltam poucos dias para a chegada do Papa Leão XIV, as condições, desde o cenário, lugares das celebrações, saúde, transporte, entre outros, já estão todas as condições acauteladas. A garantia foi dada nesta quarta-feira durante uma conferência de imprensa que decorre no Centro de Imprensa Aníbal de Melo. E a nossa colega Brígida Icala acompanha a atividade. Vamos manter contato com ela agora. Brígida, boa tarde. O desenvolvimento deste assunto é consigo. Cordiais saudações a vasta audiência da Rede Girassol. Exatamente, terminou em instantes a conferência enquadrada no âmbito da visita do Papa Leão XIV ao nosso país, marcada para o dia 18, neste caso sábado, que o Santo Padre chega ao nosso país. De acordo com Dom Belmiro Tshisekedi, ele que é o responsável pela coordenação desta visita papal, as condições estão todas cauteladas, e desde o ambão em que o Santo Padre poderá então celebrar a missa campal, neste caso na centralidade do Quilamba e também Saurimo. Acompanhemos o Dom Belmiro Tshisekedi. Tudo está em estado de prontidão para o dia da chegada, dos encontros previstos e também das celebrações que terão lugar. Os aspectos infraestruturais dos lugares celebrativos estão a ser finalizados. Tanto no Quilamba, os palcos estão praticamente terminados, faltando pequenos detalhes que deverão ser certamente concluídos durante estes dias. A Mushima está um lugar lindo. Em Saurimo também as obras estão muito avançadas. As últimas imagens são efetivamente significativas. Faremos amanhã a nossa última visita a Saurimo e, portanto, o que se espera é que até ao dia da celebração, tanto o lugar onde teremos a celebração como o lado da terceira idade, que está muito renovado, será uma boa oferta para os idosos que lá estão, como os outros espaços, a Catedral e o Paço Episcopal, por onde passará o Santo Padre, estão com obras de grande profundidade e grande beleza. Também fazer nota do grande empenho do Ministério da Saúde. A senhora ministra pessoalmente está a capitanear no terreno as equipas de trabalho, ela e os dois secretários de Estado, que estarão distribuídos, um ministro em Luanda, um secretário de Estado na Mushima e o outro secretário de Estado em Saurimo. Ouvíamos os tratos de Dom Belmiro Tshisekedi, ele que é o responsável pela coordenação geral desta visita papal, que afirma que nas condições para esta recepção, quer de segurança, alojamento para os demais peregrinos que virão das diferentes localidades do país, estão todas acauteladas para que a visita seja marcada como um marco histórico, não apenas para a Igreja Católica, mas também para o Estado angolano. Este, de resto, é o essencial que nós podemos avançar por agora. Todo o desenvolvimento quanto
quanto a esta conferência de imprensa conclusiva, nós prometemos levar nos próximos serviços de informação da Rede do Girassol. As imagens são de Josué Massuaco, Brígida e Cala. Boa tarde. Equipa, boa tarde. Tomamos boa nota. Obrigado por essa partilha. A primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, prestigiou em Luanda um workshop sobre a tramitação processual nos crimes de violência sexual contra crianças, promovido pelo Conselho Superior da Magistratura Judicial e pela Unicef. O evento, que foi dirigido essencialmente a magistrados, decorreu sob o lema Unir Vozes pela Proteção da Criança e abordou os desafios ligados à investigação, escuta e tratamento judicial de menores vítimas de violência sexual. Só entre janeiro e março do presente ano foram contabilizados 360 casos, o que corresponde a uma média de 121 por mês, cerca de 30 por semana e 4 por dia. A primeira-dama da República, Ana Dias Lourenço, manifestou inquietação face ao aumento dos casos, com destaque para a violência sexual contra menores. Não obstante as melhorias no combate à violência contra a criança, a situação da criança em Angola continua a ser extremamente preocupante, carecendo da atenção de todos. Em Angola, a criança goza de prioridade absoluta, com consagração constitucional e legal, o que impõe ao Estado, à sociedade e à família o dever de velar pela sua proteção. A primeira-dama apontou progressos decorrentes da campanha que liderou entre 2024 e 2025, designada Somos Todos Iguais, que alcançou impactos positivos na área social. Sensibilização de 151.647 pessoas nas comunidades. Capacitação de 7.359 líderes religiosos. Formação de profissionais dos setores da saúde, justiça, educação e ação social. Criação de 28 redes de proteção de criança. Registro de 72 centros de acolhimento e 2.553 crianças acolhidas. É com enorme satisfação, regozijo e sentimento de missão cumprida que tenho o privilégio de anunciar perante esta distinta Assembleia de magistrados, juízes e demais profissionais de direito que a referida campanha despertou e aprofundou a consciência da sociedade para o dever de proteção que todos temos para com a criança. Por sua vez, o presidente do Conselho Superior da Magistratura Judicial, Norberto Sodré João, defendeu uma maior coordenação entre as instituições como via para respostas mais eficazes no combate à violência infantil. A criança, enquanto sujeito de direitos e particularmente vulnerável, exige uma abordagem diferenciada no processo penal. A sua audição deve obedecer a critérios de especialização, sensibilidade e rigor técnico, sob pena de comprometermos não só a descoberta da verdade material, mas também a dignidade da vítima, que é a criança. Do Brasil, a especialista Marley C. apresentou a experiência do seu país com a inserção de um protocolo de entrevista adaptado a crianças, vítimas ou testemunhas de violência doméstica. Quando nós trabalhamos com protocolos de entrevista para ouvir essa criança ou esse adolescente vítima, nós conseguimos preservar a dignidade dessa criança ou desse adolescente enquanto sujeito de direitos e também preservar a prova processual, fazendo com que a maneira correta de perguntar, de questionar essa criança ou desse adolescente, fazendo com que essa vítima traga, a partir da sua construção, da sua fala, do seu relato, o que ela vivenciou, sem que nós, entrevistadores, contaminemos a prova. O workshop sobre a violência contra a criança serviu para refletir sobre o fenómeno e partilhar soluções numa altura em que os números continuam a aumentar.
Vamos fazer o primeiro intervalo desta edição. Voltamos logo a seguir com a atualidade informativa nacional e internacional. Até já. Seja bem-vindo de volta à atualidade informativa aqui no Hoje Notícias. Temos todo o interesse em mantê-lo informado. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, reuniu-se nesta quarta-feira em Beijing com a China National Petroleum Corporation no quadro do reforço da cooperação bilateral nos setores do petróleo, gás e petroquímica. Durante o encontro, o governante angolano sublinhou o interesse estratégico de Angola em ver a CNPC assumir um papel mais ativo na indústria de petróleo, gás e petroquímica, bem como no desenvolvimento de novos projetos estruturantes para o setor estratégico energético nacional. Por esse turno, o presidente da CNPC manifestou total abertura para o alargamento dos investimentos da empresa no país e reiterou a sua disponibilidade em trabalhar para o aprofundamento da parceria com Angola numa lógica de benefício mútuo e de desenvolvimento sustentável. A vice-presidente do MPLA, Maraquiosa, recebeu hoje em audiência o embaixador do Reino Unido em Angola. À saída da audiência, o embaixador Bharat Jossi disse que foi a sede do partido do MPLA para prestar solidariedade e saber como podem apoiar o povo de Benguela neste momento de cheias e inundações, tendo em conta que o Reino Unido tem vários projetos ligados às infraestruturas na província de Benguela. Vimos aqui para exprimir a nossa solidariedade com Angola, visando os eventos em Benguela e para perguntar como podemos apoiar nesta área para fazer, por exemplo, contribuições da embaixada para apoiar o povo que foi afetado. Para que estamos muito implicados em Benguela, estamos a financiar grandes projetos de infraestruturas para financiar estradas e sanitação, por exemplo, para evitar as inundações. Mas claro que por causa das mudanças ambientais é muito difícil proteger contra tudo. E também para discutir o trabalho que fizemos na embaixada e como podemos colaborar com o partido da MPLA. E vamos focalizar sobre as mulheres e crianças, como podemos ajudar as mulheres e crianças a aceder às oportunidades que existem e nossos projetos na área de infraestruturas que vão acelerar o desenvolvimento neste país. Discutimos muito projetos que podemos fazer, por exemplo, para apoiar um programa de empreendíssimo para as mulheres e crianças com o apoio das empresas britânicas que trabalham aqui. Falamos também sobre o problema da violência contra as mulheres. Aqui é uma falta de educação, de formação também, e como podemos criar conjuntos, programas para apoiar as pessoas que são afetadas pelos esses desafios. Angola conta com 88 armadores, mas apenas 24 possuem licenças legais. Os dados foram avançados na última terça-feira pela Agência Marítima Nacional durante o Fórum Nacional que decorre em Luanda. Dos 88 armadores registrados no país, apenas 24 estão legalizados. Cerca de 61% operam de forma irregular ou suspeita. Os dados marcam o Fórum Marítimo em Luanda, onde se discutem soluções para dinamizar e organizar o setor, segundo a presidente do Conselho Administrativo da Agência Marítima Nacional, Ana Isabel Veríssimo, que falava no ato de abertura do Fórum Marítimo de Angola. Na sequência
da análise efetuada na nossa base de dados de armadores licenciados, constatamos que se encontram registados cerca de 88 operadores, dos quais apenas 28 correspondem a aproximadamente 31,8% e que possuem licenças válidas dentro do prazo legal de 5 anos. Por outro lado, cerca de 60 entidades, que representam 68,2%, apresentam licenças suspensas ou carecem de atualização dos respectivos registros. Estes números obrigam à dinamização da Marinha Mercante Nacional. Realidade que evidencia de forma clara a necessidade de se fomentar a atividade para o fomento intra-africano, tendo em atenção o elevado e potencial crescimento e dinamização da nossa Marinha Mercante. Estes dados reforçam a importância de continuarmos a apostar na organização, modernização, fortalecimento do setor, promovendo um ambiente mais estruturado, competitivo, alinhado com as melhores práticas internacionais. Para Funmi Foloruntsu, secretária-geral da Associação de Armadores Africanos, Angola está num bom ritmo para o desenvolvimento econômico e tem potencial para governar grande parte da costa marítima africana. Angola está no entrocado de um desenvolvimento econômico. Eu vou vos dizer os detalhes mais tarde. Este país está posicionado para governar grande parte ou metade da costa marítima africana, mas o setor público não pode fazê-lo sozinho. Eles precisam do setor privado. Do lado dos armadores nacionais, estes 3 dias de intercâmbio e troca de experiência e partilhas de ideias serão mais do que apenas uma oportunidade para fortalecer os laços. Portanto, é bastante importante porque a cabotagem é uma atividade de bastante impacto econômico nacional e então encaramos isso como uma atividade muito importante para o setor marítimo nacional. O Fórum Marítimo da Angola conta com a participação de diversos stakeholders da cadeia marítima e portuária, bem como de entidades de setores afins, com vista à promoção do diálogo, identificação de oportunidades de cooperação e alinhamento de estratégias para o desenvolvimento sustentável do setor. Assinalou-se na última terça-feira, 14 de abril, o Dia da Juventude Angolana e, por ocasião da data, a Rede Girassol ouviu jovens em Luanda sobre os desafios do presente e futuro. A maioria da população angolana é jovem e isso deveria ser um ativo estratégico. No entanto, o cenário ainda é marcado por desafios estruturais, como o desemprego juvenil e o desajuste entre a formação acadêmica e a necessidade do mercado. Como jovem angolano, vou dizer de uma maneira geral, temos enfrentado algumas dificuldades no que a oportunidade de trabalho diz de respeito. Acredito que também, aliada ao desenvolvimento da inteligência artificial e também um alargar da utilização de redes sociais, os jovens acabam por enfrentar muitos problemas ligados à saúde mental, por exemplo. Muitos jovens são meio depressivos, por conta também da pressão social que acaba por acontecer. As dificuldades que temos ultrapassado como jovens, acho que é próprio de toda a sociedade, e devemos olhar para essas dificuldades como uma possibilidade de mudança. Eu acho que o maior desafio que a juventude angolana tem enfrentado são influências do dia a dia, como os mass media, e o desemprego é o maior desafio que a juventude angolana tem enfrentado. Primeiro, o acesso ao primeiro emprego é uma dificuldade. Por quê? Porque em Angola, primeira coisa, o jovem angolano quer ter acesso ao emprego estatal, quer trabalhar no Estado, o que dificulta, tem que ter acesso aos concursos públicos, que também não são muitos. E depois o custo de vida. Vemos que Angola tem a inflação tende a aumentar cada dia mais, o que faz muitos jovens não conseguirem comprar muitas das coisas que precisam, alimentação, condigna e também roupas e outras coisas. Apesar dos avanços e sinais de transformação,
muitos são ainda os desafios enfrentados pelos jovens angolanos. No contexto atual, o 14 de abril representa desafios, representa a resiliência e, acima de tudo, um momento de homenagem à bravura da juventude angolana. Algum atraso nas oportunidades, sobretudo naquilo que a juventude apresenta como os desafios. Temos estado a receber as suas preocupações no domínio da habitação, da educação e da empregabilidade. E certamente que o Executivo tem estado a fazer a sua parte para garantir que haja estas oportunidades aos jovens e verifica-se muitas oportunidades aos jovens, sobretudo no aparelho do Estado, com a inserção dos jovens em cargos de destaque. Eu acho que com o autoemprego há mais probabilidade de os jovens estarem empregados e evitar situações de gênero como roubos, falta de alimentação e haverá ter mais bens e serviços para com que a nossa juventude seja uma juventude concentrada. Nos últimos anos, instituições voltadas à formação técnico-profissional têm assumido um papel cada vez mais relevante na mudança deste cenário. Apesar disso, os custos na formação dificultam a vida dos jovens. Porque nós estamos a falar de uma sociedade que é maioritariamente jovem, né? E nós estamos a falar de um contexto no país que o país está em construção, né? E temos instituições que de facto têm feito muito, né? Para ajudar os jovens, como por exemplo o INEFOB. Ter instituições que ajudam na formação dos jovens é importante, só que quando os custos são muito caros, por exemplo, se quiser fazer cursos na área das engenharias, os custos são muito caros. Não vai encontrar cursos de 30, 40 mil, são poucos. Vai encontrar 400, 500 mil kwanzas, no mínimo 200 mil kwanzas, o que dificulta quando o salário mínimo é inferior a 200 mil kwanzas. A propósito do dia 14 de abril, Dia da Juventude Angolana, estes senhores deixaram uma palavra de encorajamento a todos os jovens angolanos. Serem fortes, vai passar, tudo passa. A mensagem que eu deixo para os jovens angolanos é que devemos ser fortes, seguir em frente, continuar com os nossos estudos. Neste dia que celebra a bravura da juventude, desejamos sucesso, muita força e que com os jovens Angola vai vencer. O presidente norte-americano Donald Trump voltou a atacar o Papa Leão XIV nesta quarta-feira, com críticas que incluíram a organização do Tratado do Atlântico Norte. Confira na íntegra o compacto internacional. O presidente norte-americano Donald Trump voltou a atacar o Papa Leão XIV nesta quarta-feira. A organização do Tratado do Atlântico Norte também não ficou imune. As acusações do republicano, que continua a afirmar que o líder da Igreja Católica não compreende o que se passa realmente no Irão. Já na última terça-feira, o magnata chegou a considerar que o sumo pontífice não faz ideia do que se está a passar no Irão durante uma entrevista. No mesmo dia em que criticou a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni devido à sua alegada relutância em ajudar o aliado norte-americano no conflito com o Irão. A França e o Reino Unido estão a preparar um plano para desbloquear o Estreito de Hormuz após o fim da guerra com o Irão sem envolver os Estados Unidos. A imprensa europeia noticia que a Alemanha poderá juntar-se ao projeto. O Palácio do Eliseu anunciou que irá discutir uma estratégia na sexta-feira durante uma videoconferência a ser presidida por Emmanuel Macron e pelo primeiro-ministro britânico. Esta missão será puramente defensiva, procurando restaurar a liberdade de navegação no Estreito de Hormuz e envolvendo países não beligerantes, o que exclui os Estados Unidos da América, Israel e o Irão, especificou o gabinete de Macron. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, anunciou que o presidente russo Vladimir Putin vai visitar a China na primeira metade deste ano, num contexto internacional marcado pela guerra no Irão. Lavrov fez o anúncio numa conferência de imprensa no final da visita oficial ao país asiático, durante a qual se reuniu com o presidente chinês Xi Jinping. A deslocação do chefe da diplomacia russa voltou a evidenciar a sintonia entre Moscovo e Pequim. Vamos fazer agora a segunda pausa desta edição. Voltamos logo a seguir com mais atualidade. Até já.
A equipa de Diego Simeone está nas meias finais da maior prova de clubes da Europa, algo que não acontecia desde a época dos quartos de final da Champions. O Barcelona entrou a todo gás, pois queria a todo custo vencer. Aí foi o suficiente para o Atlético carimbar o passe para as meias finais. Com este resultado, o Atlético de Madrid fica à espera do vencedor da eliminatória entre quarta-feira. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Boa tarde, Angola. Fique bem. Até ao nosso próximo encontro.